batismo com o Espírito Santo foi algo prometido em Joel. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o profeta, ele fala de que viria o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Vocês já têm aí? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isto só aqui dá para explanar um bom bocado. Porquê é que os velhos terão sonhos? Não está a falar de sonhos de quando eu durmo, irmãos. Estou a falar de sonhos para realizar coisas. A Bíblia diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, mesmo já velhos, nós temos sonhos de realizar coisas para o nosso Deus. Eu tenho muitos sonhos ainda e tenho a certeza que Deus me ajudará a cumpri-los ainda nesta vida, está bem? E depois nós vemos ainda que, então isto foi uma promessa que foi feita no Antigo Testamento, em Lucas capítulo 11, versículo 11, eu vou dar alguns versículos, eu estava a preparar esta mensagem e eu tenho que dar os versículos para quem está a passá-los. E agora estava a dizer assim, tantos versículos, sabe, quando se trata de doutrina, nós temos que aprofundar bem. Não pode haver margem de erro. Quando se trata de doutrina, nós temos que ter muito apoio na Bíblia. E o batismo com o Espírito Santo, batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, no próximo domingo falaremos sobre isso, será o pastor Alex a falar sobre isso. Tudo isso são doutrinas fundamentais da Bíblia e do cristianismo, então nós temos que ter bastante apoio bíblico. Aqui em Lucas capítulo 11, versículo 11 diz assim, e qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Nenhum pai faz isto, pois não? Nenhum pai com bom senso faz isso. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois, se vós sendo maus, isto aqui era outra mensagem, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quando nós pedimos o batismo com o Espírito Santo, é isso mesmo que Deus nos vai dar, não vai dar outra coisa. Eu lembro-me que há uns anos atrás havia muita confusão acerca disto, quando era falar em línguas. Uns diziam que era verdadeiro, outros diziam que não era verdadeiro. Podia ser um demónio a falar. Oh, queridos irmãos, se eu estou a pedir a Deus uma coisa, eu não vou acreditar que é um demónio que vai falar através de mim. Eu vou acreditar que o Espírito Santo, através de mim ou através de ti, está a confirmar aquilo que ele promete na sua palavra. Com fé eu recebi e está-se a manifestar na minha vida. Então não tenha medo de receber o batismo com o Espírito Santo. Há uns anos atrás havia muitas teias de aranha na cabeça das pessoas em relação a isso. É muito fácil. E depois vemos a confirmação do batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2. Está bem? Nós podemos ler também Atos capítulo 2 e vamos ver que o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo foi realmente confirmada no dia de Pentecostes. Nós temos ensinado sobre Pentecostes, sobre o dia de Pentecostes, e portanto eu não vou demorar muito aqui para poder ter tempo de ministrarmos e de dar o resto da mensagem. Mas diz em versículo, primeiro vemos aqui Jesus dizer, olha, no capítulo 1, mas aqui no versículo 38 diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis, tenham comigo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esta promessa, irmãos, é para todos aqueles que vêm a Jesus Cristo. É uma promessa que abrange todas as gerações, todas as décadas, todos os séculos, até que Jesus volte para a sua igreja. Amém? Então, nós podemos ficar à vontade. O que é isto de ser batizado no Espírito Santo? Nós temos aprendido que ser batizado em Jesus Cristo é ser mergulhado na sua presença, na igreja. Ser batizado nas águas é emergir nas águas. Então eu quero dizer que ser batizado no Espírito Santo é ficar emergido da presença de Deus, é ficar submerso na presença de Deus, é a glória de Deus a vir sobre nós e a se manifestar em cada um de nós e com a evidência de falar novas línguas. Nem toda a gente fala novas línguas, é uma validade do Espírito Santo. Agora, por que é que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Por que é que tu precisas do batismo com o Espírito Santo? É só porque é uma coisa, uma sensação, é só uma experiência? Nós precisamos, como igreja, precisamos do batismo com o Espírito Santo. Porque é através do poder do Espírito Santo que nós entramos no sobrenatural de Deus. E quem é que está aqui que quer experimentar o sobrenatural de Deus? Pode levantar a sua mão. Eu vivo no sobrenatural de Deus. Esta igreja vive no sobrenatural de Deus. É alimentada pelo sobrenatural de Deus. Então, batismo no Espírito Santo, diria assim, que é a porta que se abre para nós podermos experimentar o sobrenatural de Deus. Segundo, para que é que nós precisamos de ser batizados com o Espírito Santo? Sabe, tudo aquilo que aconteceu em nós até hoje, desde o momento que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos batizados nas águas, tudo isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Mas aqui, quando se trata do batismo com o Espírito Santo, não é algo que vem sobre nós e que nos inunda da sua presença. Então, segundo, porque é que nós precisamos de ser batizados com o Espírito Santo? Porque é que nós precisamos do Espírito Santo? Jesus, ele mencionou aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Noutra tradução, aliás, a palavra virtude aqui quer falar unção, ou seja, poder. Diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós precisamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, testemunhas ativas, testemunhas que usadas por Deus para falarmos de Jesus Cristo às outras pessoas. Eu quero dizer que Jesus disse que nós íamos precisar desse batismo para podermos testemunhar dele às outras pessoas. Então, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes do nosso Senhor e o nosso Salvador. Terceiro, porque é que eu preciso de ser batizado com o Espírito Santo? Ou nós precisamos de ser batizados com o Espírito Santo. Porquê? Porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos dá ousadia de pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos concede a graça
sobre nós, para que as pessoas nos ouçam na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos de todo o poder do Espírito Santo para cumprir o nosso ministério. Posso ouvir o amém? Quarto, eu vou tentar dar tudo, está bem? Quarto, porque é que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo? Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo porque nós queremos viver e experimentar os dons do Espírito Santo na nossa vida, e não só na nossa vida, mas para ministrar às outras pessoas. E os dons do Espírito Santo só se manifestam através de uma pessoa que já foi batizada, confirmada pelo Espírito Santo. Eu diria que o batismo no Espírito Santo é como um manto exterior que vem sobre nós, um manto de poder, um manto de glória, um manto de graça, um manto de favor sobre nós, para podermos fazer a obra para a qual Ele nos chamou. Não há outra forma. Então, vamos continuar. Esta promessa foi feita à igreja, já vimos. Então, mas vimos que o ser batizado em Cristo e ser batizado nas águas não é a plenitude de Deus para nós. É um bocadinho de Deus para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia. Então, o que é plenitude? A plenitude é quando somos cheios, revestidos do Espírito Santo e transbordamos da sua presença. Isso aí é a plenitude de Deus em cada um de nós. Amém? E vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4, versículo 13 a 14. Diz assim, ainda não abri. João capítulo 4, nós conhecemos bem esta mensagem, esta parte da Bíblia. Diz assim, está a falar a história da mulher samaritana, mas eu não vou contar a história porque precisamos de sair daqui ainda hoje, está bem? Mas diz assim, Jesus respondeu à mulher samaritana, e vou ler a partir do versículo 11, e disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. Vocês já conhecem, quase todos conhecem o diálogo. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós somos salvos, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos uma fonte, a fonte de água viva, a fonte que jorra para a vida eterna. Recebemos essa fonte dentro de nós. Agora, Deus não quer que tenhamos apenas uma fonte. Ele quer que rios de água viva fluam de nós. Porque a fonte é para mim, a fonte é para o meu sustento. A fonte é para a minha edificação, a fonte é para a minha vida. Mas quando se trata de rios, é para toda a gente à minha volta. Então é isso que Deus quer. Essa é a plenitude. E vamos ver em João capítulo 7, vamos umas páginas à frente, versículo 37 e 39. Até aqui estou a explicar bem, irmãos, há alguma confusão? Espero que não. Estou a tentar explicar o mais simples possível. Em João 7, 37, diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, já preguei sobre esta festa, sobre isso, mais uma vez vou adiantar. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim,
Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E no versículo 39 ele diz, e isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então vemos aqui Jesus está a falar da plenitude do Espírito. Na experiência da salvação no batismo das águas, nós recebemos a fonte. Quando somos batizados, mergulhados pelo Espírito Santo, aí são os rios de água viva que começam a fluir de dentro de nós e que nós queremos passar e alimentar toda a gente com esses rios. Agora, a minha pergunta é esta: estás contente só com a fonte? Ou queres os rios de água viva? É uma pergunta. Há pessoas que ficam felizes só com a fonte. A fonte é para mim, está tudo bem comigo. Mas Jesus, hoje, do Espírito Santo, nos está a abrir o entendimento para não vivermos apenas da fonte, mas que essa fonte se transforme em rios que possa alimentar outras pessoas. Ou seja, não é só para mim, é o que eu posso já dar aos outros. Está bem? Então vou continuar. Esta é a plenitude. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem vem da igreja tradicional conhece muito bem. É o Pai, a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu direi ainda que o Espírito Santo é o vinho novo que Jesus falou. E podemos ver aqui na Bíblia, fala em Lucas capítulo 5, versículo 37. Tenho a garganta um bocado seca, tenho estado com alergia, estas alergias. Lucas 5, 37, nós vamos ver. Eu faço questão de dar mesmo bastante a Bíblia, para não haver confusão. Diz assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os outros e tornar-se-á o vinho e os outros se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo. Quer dizer, está a falar que as pessoas mais religiosas têm certa dificuldade em acreditar e aceitar esta novidade de vida. Mas Jesus, de facto, disse, olha, vinho novo, está a falar do Espírito Santo, não pode ser colocado em odres velhos. Ou seja, vinho novo é para pessoas novas, nascidas de novo. Vinho novo do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a sua glória sobre nós é para pessoas que nasceram de novo. O batismo no Espírito Santo é para pessoas que nasceram de novo. E vou continuar. Paulo referia-se a isso. E agora vamos ver pela Bíblia como é que podemos receber o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, vamos voltar a Atos 19. E nós vamos ver no versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes então: é que sois batizados? É que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Vocês sabem que nesta altura não havia redes sociais, certo? Não havia fotografias de tudo aquilo que acontece na igreja. Então, a publicidade, vá lá dizer assim, a forma de comunicar o que acontece na igreja, ou o que acontecia na igreja, não tinha a expansão a que tem hoje. Hoje nós temos o culto de manhã, à tarde está em todas as redes sociais. Por acaso há coisas que eu não gosto muito, sabe? Mas pronto. Tem que ser, não é? Temos que acompanhar os tempos. Mas naquela altura não havia. Nem telefone fixo havia. Então como é que eles comunicavam? Como é que as notícias chegavam? Era pessoalmente. As pessoas iam de um lado para o outro e espalhavam as notícias. Então, em Éfeso, ainda não tinha sido conhecido que havia o Espírito Santo. Os efésios não conheciam essa realidade. E quando o apóstolo Paulo perguntou a eles: então vocês em que são batizados? O apóstolo Paulo, sabe, ele nem sequer estava a referir-se ao batismo nas águas. Ele estava a referir-se a quem é que vocês pertencem? A quem é que vocês estão ligados? E eles responderam: nós somos batizados no batismo de João. O batismo de João é um batismo diferente do nosso batismo, apesar de ser o batismo nas águas também. Porque o batismo de João era feito a proclamar e a anunciar aquele que havia de vir, está bem? E não era um batismo feito em nome de Jesus Cristo, era só feito em nome de Deus. Está tudo certo até aqui? Tá? As nossas cabeças, os nossos corações estão a aceitar? Então, quando eles disseram, nós somos batizados em João, eles estavam a dizer, nós estamos ligados a João Batista. E João tem-nos preparado para aquele que há de vir. E o que é que o apóstolo Paulo disse? Então importa que vocês agora recebam o batismo com o Espírito Santo. Nós agora somos batizados nas águas em nome daquele que já veio. Naquela altura, eles eram batizados nas águas em nome daquele que havia de vir, mas o Senhor era o mesmo. Então o apóstolo Paulo aceitou o batismo deles como se fosse o nosso batismo, porque era em nome daquele que havia de vir. E nós hoje somos batizados nas águas em nome daquele que já veio. Então o apóstolo Paulo disse, então o que é que vos impede de serem batizados no Espírito Santo? Que recebam o Espírito Santo. E nós vimos aqui, e no versículo 5, vou ler o 4, pronto. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E vejam bem, eu quero que vocês estejam atentos, porque o que vamos fazer hoje é absolutamente bíblico. Quando eu terminar esta mensagem, nós vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo, com imposição de mãos, tal e qual como era feito naquela altura. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem, irmãos? O Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Ou seja, aqui nós temos 2 dons em operação. Mas isso fica para outra altura, está bem? Então, eu estou a mostrar toda esta realidade na Bíblia
para que os vossos corações, aqueles que ainda não foram cheios com o Espírito Santo ou batizados com o Espírito Santo, ganhem fé para poderem receber daqui a pouco, com a imposição das nossas mãos, possam receber o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho orado por isto, eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, a ênfase aqui, irmãos, não está no dar, não está no conceder o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já tinha sido concedido, já tinha sido derramado, como nós vemos em Atos capítulo 2. Aqui a ênfase está no receber. O receber é que faz toda a diferença, irmãos. Porque o receber é um ato de fé. É pela fé que vocês serão batizados com o Espírito Santo. É pela fé que os doentes são curados. É pela fé que nós recebemos o Evangelho e somos salvos. É pela fé que nós descemos a água do batismo. É tudo, no reino de Deus, é tudo pela fé. O reino de Deus é um reino de fé. Não é um reino de comida nem de bebida, mas é um reino de fé. Amém? Então vamos continuar. Tudo no reino de Deus funciona pela fé. Outro assunto que quero aqui. Abra a sua Bíblia em Atos 9. Pode parecer assim um bocadinho monótono, mas isto que eu estou a dar não é só para vocês, é para aqueles que estão em casa. E não só. Quem sabe para a nossa posteridade. Está bem? Porque o batismo com o Espírito Santo era para aquela altura e para todos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E há muita gente que Deus está a chamar para ser congregado à igreja. Em Atos 9, portanto, isto é uma pregação de ensino, não é uma pregação toda, pronto, mas isto é uma mensagem de ensino. Ora, então vamos ver, capítulo Atos 9, 17, diz. Aqui outro assunto interessante. Foi quando o apóstolo Paulo estava a perseguir a igreja a caminho de Damasco, diz a Bíblia que Jesus lhe apareceu. E houve um grande resplendor de luz. E quando Paulo viu aquele resplendor de luz, ele perguntou: Senhor, o que é que tu queres de mim? Quando nós temos o encontro com Jesus, de facto nós dizemos: Senhor, o que é que tu queres de mim? E vemos aí também que o brilho, a luz era tão intensa que Paulo ficou cego. Tanto que Jesus disse para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, na altura ele era Saulo, por que me persegues? E Jesus disse: porque tu persegues a minha igreja. Aqui é que se vê realmente a nossa unidade a Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Quem persegue a mim, persegue Jesus. Quem te persegue a ti, persegue Jesus. Quem te faz mal a ti, está a fazer mal a Jesus. Porque nós estamos ligados a Ele. Amém? E começando, então vemos que ele ficou cego, com o resplendor da luz, ele ficou cego. Diz que foi como que escamas nos seus olhos. E o que é que aconteceu? Deus falou com Ananias para ir orar por Paulo. E quando foi orar por Paulo, aconteceram duas coisas interessantes. Foi Paulo ficou liberto da sua cegueira e diz que Ananias colocou as suas mãos sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, este Paulo, que muitos de nós queremos ser como ele, quem quer ser como Paulo? Quase todos nós queremos, mas estamos longe de pagar o preço que ele pagou, não é? Aí é que está. No entanto, Paulo
não foi uma exceção, ele foi igual aos outros, irmãos. Quando ele teve um encontro real com Jesus, teve que ir alguém cheio do Espírito Santo, neste caso era Ananias, que era um profeta, foi ter com ele, ele foi liberto da sua cegueira, diz que foi como que escamas que caíram dos seus olhos, e ao colocar as mãos sobre Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. E a partir daí, e só a partir daí, é que Paulo se tornou o homem que nós conhecemos através da Bíblia. Foi um homem zeloso pela obra de Deus. Amém? Então vemos aqui que os grandes homens de Deus, vou fazer aqui um parênteses, se é que há grandes homens de Deus. Eu acho que há homens e mulheres com um Deus muito grande. Essa é que é essa, que nos safa em muita coisa, não é? E é verdade. E então vemos que Paulo, aquele Paulo que nós olhamos para ele e dizemos, eu quero ser como Paulo, eu quero fazer as coisas que ele fazia, eu quero isto, eu quero aquilo. Ele passou pelo mesmo percurso, pelo mesmo processo que cada um de nós passa. Então, em Atos capítulo 8, versículo 14, vamos ler, estou quase a terminar. Atos capítulo 14 diz, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui em Samaria, as pessoas já eram batizadas em nome de Jesus. Já não era em nome de João, era em nome de Jesus. Aliás, a partir daquele versículo que eu li, o batismo de João acabou. Começou o batismo em Jesus Cristo. E depois diz, então, vamos ler todos. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Alô? Estão prontos para receber o Espírito Santo? Eu até lhe digo, não é só aqueles que ainda não foram batizados que o Espírito Santo precisam, mas toda a igreja precisa do revestimento do Espírito Santo. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos do novo enchimento do Espírito Santo. Todos nós precisamos deste manto de glória sobre nós. É este manto de glória que faz com que o inimigo, quando passa por nós, ele não nos pode tocar. Porque é o manto de glória que está sobre nós. É o Espírito Santo que está sobre nós. Amém. E, Vitória, dás mais 5 minutos, está bem? Pronto. Para terminar, em Atos 10, 45, 46, nós vemos o caso de Cornélio. Cornélio e toda a sua casa e os seus amigos foram cheios do Espírito Santo. Cornélio teve uma visão com o anjo disse, olha, manda chamar Saulo, que está em casa de Simão, que ele venha, ele vai te apresentar o Evangelho e para que a vossa salvação, porque Cornélio era um homem bom, ele fazia bem aos pobres, ele fazia bem à igreja, ele não perseguia a igreja, era considerado um homem bom. E Pedro foi. E diz a Bíblia, narra-nos a Bíblia, que enquanto Pedro estava a explicar o plano de salvação a Cornélio, à sua família e aos seus amigos que estavam ali presentes, o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma gloriosa que todos começaram a falar novas línguas. Ou seja, aqui o batismo com o Espírito Santo foi simultâneo à salvação. Isto mostra-nos o quê? Que não é preciso estar 10 anos na igreja para receber o batismo com o Espírito Santo. Nem 10 meses.
É uma questão de fé, irmãos, é uma questão de entrega, é uma questão de conhecimento. Nós precisamos de conhecer esta verdade. E quando nós conhecemos esta verdade, há uma coisa que nós precisamos, é desejar receber o Espírito Santo. E quando nós desejamos receber o Espírito Santo, nós pedimos a Deus que nos dê o Espírito Santo. E sabe o que é que a Bíblia diz? Nós já lemos que aqueles que pedem o Espírito Santo, Deus não lhe dará outra coisa qualquer, lhe dará exatamente o poder do Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. E nós só podemos, irmãos, nós só podemos pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. A igreja só pode ser edificada e construída pelo poder do Espírito Santo. Nós só podemos ser testemunhas eficazes de Jesus Cristo quando somos cheios do Espírito Santo. Nós só podemos pôr as mãos nos doentes e eles serem curados quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós só podemos profetizar pelo poder do Espírito Santo. E por diante, irmãos, a obra de Deus, o reino de Deus é edificado e construído pelo poder do Espírito Santo. Então, não é o homem ou a mulher que faz, é o Espírito Santo que faz. Usa homens e mulheres, sim, mas quem faz a obra, quem edifica a igreja, é o Espírito Santo. Amém. Baseado nesta palavra de Deus, há muito mais, sabe? Eu creio que ministrei o suficiente para vocês libertarem a vossa fé e receberem o Espírito Santo. Nós, pastores, vamos colocar as nossas mãos sobre vocês, aqueles que desejarem, aqueles que ainda não foram batizados. Há uma coisa que vai acontecer. A evidência, ou a validade, como algumas pessoas dizem, é o falar em novas línguas. Mas quem é que fala? Não é o Espírito Santo. Quem fala somos nós. Temos que abrir a nossa boca e deixar fluir, em fé, deixar o Espírito Santo fluir através de nós. Antes de ministrarmos sobre o batismo do Espírito Santo, vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos. Este é o momento que eu considero um momento sagrado das nossas reuniões. E eu quero fazer uma pergunta. Esta pergunta é: quem é que nos visita hoje pela primeira vez? Que nunca rendeu a sua vida a Jesus e quer fazê-lo hoje? Se quiser, levante a sua mão agora para eu orar por vocês. Alguém que nos visita pela primeira vez, que nunca rendeu a sua vida a Jesus. Então vamos ao passo seguinte. Quem é que está aqui? Com toda a reverência, sabe? O Espírito Santo, ele quer a nossa reverência. Presença do Espírito Santo está aqui. A sua presença é real. E a minha pergunta é: quem é que está aqui que não é batizado ainda com o Espírito Santo e deseja receber este dom, este presente de Deus? Esta pessoa maravilhosa sobre a sua vida, com poder. Levanta a sua mão, nós queremos orar por ti. Então, são estas pessoas. Vamos estar com muita reverência. Em casa de Cornélio, Pedro estava a explicar a palavra de Deus. E enquanto ele explicava a palavra para a salvação, o Espírito Santo vem sobre eles. Sabem, Pedro até foi criticado pelos outros discípulos, porque Cornélio era um gentio, não era judeu, não pertencia ao povo.
E Pedro respondeu, depois Cornélio quis ser batizado nas águas e os outros não queriam. E Pedro disse assim, olha, quem somos nós para impedir que eles sejam batizados nas águas, quando o Espírito Santo veio sobre eles e os batizou com o seu poder?